tema do nosso estudo está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, itens 10 a 12. A quem muito foi dado, muito será pedido. O item 10 é mais conhecido como a parábola dos servos bons e maus. O servo bom seria aquele que cumpre o seu dever, que respeita a vontade de Deus, enquanto que o servo mau é aquele que faz apenas o que quer. Então, nós devemos entender com isso que todos os talentos que nós recebemos de Deus, as nossas virtudes e os bens materiais, eles devem ser utilizados para que nos tornemos pessoas melhores e também em benefício do nosso semelhante. É por meio da caridade material, que é levar alimento àquele que tem fome, levar o remédio àquele que está doente, levar ao agasalho àquele que está com frio. E também por meio da caridade moral, que é quando nós exercitamos o dever, o respeito, a responsabilidade com todos os seres. E com isso, quanto mais conhecimento nós temos, maior é a nossa responsabilidade diante de Deus e da família universal. E isso quer dizer que as nossas atitudes, as nossas posturas, as nossas ações, elas devem exemplificar aquilo que nós acreditamos. E que nenhum de nós pode alegar ser ignorante das leis de Deus, porque elas estão escritas na nossa consciência. Ou seja, todas as vezes que nós tentamos agir de maneira equivocada, a nossa consciência nos direciona avisando se estamos agindo corretamente ou não. Então, quanto mais conhecimento nós temos das leis de Deus, mais nós temos que viver com postura correta, com ética, respeitando as leis de Deus, respeitando as leis dos homens e buscando o equilíbrio e harmonia em todos os setores da nossa vida. E esses conhecimentos devem nos ajudar a combater aquelas tendências perniciosas que nós ainda temos, assim como também ajudar o nosso próximo a combater essas mesmas tendências para que possamos crescer juntos em direção a Deus. Com isso, nós nos tornamos os trabalhadores da última hora, que não significa ser o trabalhador que chega por último, mas o trabalhador que, consciente do seu dever, coloca todos os seus bens à disposição de Deus e à disposição da vida e trabalha aproveitando todos os momentos que a vida oferece para ser melhor, para tornar a vida do próximo melhor e, consequentemente, se aproximar mais de Deus e da perfeição. E no item 11 é uma narrativa evangélica que fala da cura do cego de Siloé. Só para nós lembrarmos, havia um cego de nascença e ele se encontra com Jesus e pede para ser curado. Jesus, então, mistura a terra à sua saliva, passa nos olhos desse rapaz e pede a ele que se dirija até a piscina de Siloé e lave os seus olhos. O rapaz assim procede e volta a ver. Os fariseus, eles não se convencem disso e afirmam que aquilo não poderia ter sido realizado por Jesus, já que ele não era um homem de Deus por não respeitar o sábado. Os fariseus pedem para buscar os pais desse rapaz para que eles confirmem que ele era um cego de nascença. Os pais comparecem na sinagoga, afirmam que o rapaz nasceu cego, mas dizem que não sabem quem o curou, pois já tinham sido avisados que se confirmassem a história do rapaz, eles seriam presos. Novamente os fariseus mandam chamar o rapaz e este rapaz confirma toda a história de que foi curado por Jesus
e é expulso pelos fariseus. No caminho, ele se encontra novamente com Jesus e testemunha a sua fé em Deus, em Jesus, por ter recebido aquela cura. E é por isso que nesse diálogo, Jesus diz aos fariseus que se eles fossem cegos, ou seja, se eles não conhecessem a lei de Deus, eles não teriam pecado. Mas, como eles afirmam que conhecem, então eles permanecem em pecado, porque eles não praticavam essa lei. Então, os fariseus, eles eram pessoas que estudavam muito a lei de Deus, pregavam ao povo, mas tinham ainda uma grande dificuldade em praticá-la. E era muito difícil para eles aceitarem que um homem simples como Jesus fosse um homem de Deus e pudesse providenciar, oferecer tantas benesses ao povo tão sofrido da época. E nesse trecho do Evangelho, Jesus fala da cura para a nossa cegueira espiritual. Ele se refere a dois grupos, né? Um grupo é daquelas pessoas que estão cegas para a vida moral, que têm contato com a verdade, com as leis de Deus e se modificam intimamente, se renovam profundamente e se tornam colaboradores ativos do Cristo. E o outro grupo é aquele que conhece a verdade, mas isso não toca seu coração, não as modifica. Essas pessoas continuam apegadas às coisas materiais, às aparências e continuam sua vida como cegas para a vida espiritual, para a vida moral. E no Evangelho nos colocado que todo aquele que conhece os ensinamentos de Jesus, mas não os pratica, é culpado, no sentido de não se modificar, de não colaborar para a sua própria evolução e para a evolução da humanidade. E que nas seitas cristãs, esses ensinamentos passam por pessoas que não se interessam, não leem, e por aquelas que leem e não compreendem, não se aprofundam, não estudam, não se modificam ao contato dos ensinamentos de Jesus. Então, para a maioria, as palavras e os ensinamentos de Jesus, eles ficam perdidos. Já os ensinamentos dos Espíritos, ele coloca o Evangelho de Jesus ao alcance de todos, pois os Espíritos desenvolveram e comentaram de maneira clara e objetiva todos os ensinamentos cristãos. Então ele se torna acessível a todas as pessoas, iletradas ou não, pois que os Espíritos se comunicam por toda parte. Então até uma pessoa muito simples, mesmo que ela não tenha acesso à leitura dos livros que contêm os ensinamentos cristãos, ela receberá por meio das comunicações, por exemplo, que ela ouve dos espíritos dentro de um centro espírita. E a responsabilidade de cada um de nós, ao tomar contato com os ensinamentos cristãos, está na convivência, na prática desses ensinamentos, né? Não só no estudo, mas na prática de todos esses ensinamentos. Aos médiuns é recomendado a não persistirem no mal, a observar se nas comunicações que recebem como médiuns ou nas comunicações que outros médiuns recebem no grupo, se não há conteúdos que podem ser aproveitados por ele para se melhorar, para se tornar uma pessoa melhor. O combate constante ao orgulho e à vaidade, que nós sabemos que é um dos maiores motivos da nossa queda, e a lembrança do ensinamento de Jesus
de, antes de criticarmos o erro do nosso próximo, sempre procurar corrigir a nós mesmos, aos nossos erros em primeiro lugar. E por último, a lição se encerra novamente nos recomendando de que devemos aproveitar todos os ensinamentos dos Espíritos para nos tornarmos pessoas melhores a cada dia, de multiplicarmos as nossas virtudes em bênçãos de luz e paz que aliviem a dor e o sofrimento do nosso semelhante, e nos lembrando que muito será pedido àquele que muito recebeu, no sentido de que as nossas atitudes, as nossas ações, as nossas palavras devem exemplificar o Evangelho de Jesus. E aqueles que souberem aproveitar os ensinamentos recebidos, muito receberão. E o que receberemos será o amparo, a sustentação, o auxílio para superarmos as nossas necessidades momentâneas, de mantermos o nosso coração sempre repleto de esperança, de fé e confiantes no auxílio do alto, de que tudo passa e de que a cada experiência há um aprendizado e que esse aprendizado nos aproxima cada vez mais de Deus. E de colocarmos amor em todos os nossos atos, a exemplo de Jesus, que amou infinitamente todos os seres que caminharam com ele. Porque quando colocamos amor, essa prática, essa vivência do ensinamento cristão, da caridade, ela tem profundo significado, né? Ela modifica o nosso íntimo, assim como amplia os nossos sentidos e nos faz perceber melhor qual é o propósito da nossa vida, qual é a nossa missão e como nós podemos contribuir positivamente para a melhoria do nosso mundo. Então, é um convite ao exercício do amor em todos os instantes da nossa vida. Então, que o Mestre amado nos abençoe, que estejamos sempre em paz, em harmonia e que possamos juntos vivenciarmos o amor como Jesus nos ensinou.